Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, esteja com você, a sua casa e também a sua família. Queremos nessa oportunidade trazer aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Já se inscreva aí no nosso canal, se você gostar da mensagem, deixe um like, compartilhe aí com seus amigos, fique à vontade. Ajude o nosso canal a crescer. A nossa intenção não é ficar famoso, mas levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, tá certo? Eu quero ensinar aqui em 3 tópicos rapidamente como ser vencedor em meio das crises, tá certo? Nós sabemos que o nosso país, principalmente nesse momento, não está muito legal, está passando por algumas dificuldades, e não somente o nosso país, mas outros países também do planeta passam por dificuldades, né? Os estados também passam por dificuldades, os municípios também, as famílias passam por grandes dificuldades das mais variadas possíveis, e nós queremos, nesta palavra de Deus, que não é nossa, ensinar como ser vencedor em meio à crise. E a primeira coisa é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, escreveu aí o autor aos Hebreus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então a fé ela é imprescindível. Em nenhum momento a pessoa deve perder a fé. A fé ela é de acordo com a Bíblia, a fé ela é a prova daquilo que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não vê. Então a fé é isso aí. Então, se você não tiver fé, fica muito difícil para você conseguir vencer os obstáculos, vencer as dificuldades da vida. Em Mateus capítulo número 14, versículo 22 a 31, vai narrar a história de um apóstolo, né, chamado Pedro, que estava juntamente com os demais discípulos em um barco atravessando ali o mar da Galileia, enquanto Jesus estava no monte orando. Ele começou a orar por volta das 5 horas da tarde, quando foi na terceira vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, ele foi ao encontro dos discípulos, e isso caminhando sobre as águas. De modo que, quando os discípulos viram a Jesus andando sobre as águas, não o identificaram logo de cara e acharam que era um fantasma e gritaram aterrorizados: É fantasma! Jesus, ouvindo e sabendo que eles estavam com medo, disseram: Não temais, sou eu. Pedro tomou a dianteira da conversa e disse: Se realmente é o Senhor, mande que eu vá ao teu encontro também, andando sobre as águas. E Jesus prontamente disse: Vem. E ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que, momento depois, com o ímpeto das ondas e do vento também, ele acabou naufragando. E no momento em que ele estava ali naufragando, ele pediu socorro para Jesus. Jesus estendeu a mão para ele, o tirou do fundo da água e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então são duas coisas importantes aqui para você vencer as adversidades: é ter fé e jamais duvidar. Porque a dúvida, ela é o antídoto da fé. Por mais que você tenha fé, se você deixar com que a dúvida haja ali do ladinho da fé, ela vai acabar minando a fé que você tem, e vai acontecer com você como aconteceu com Pedro. Pedro não conseguiu prosseguir andando sobre as águas, seria um feito extraordinário, porque ele seria o único ser humano capaz de andar sobre as águas, porque Jesus, como Filho de Deus, andou, mas ele também andaria. É claro que andou ainda algum tempo, mas acabou perdendo a fé, e isso fez com que ele naufragasse. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é fé para poder vencer as adversidades da vida. E segundo, é obedecer a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 6, está escrito: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Você já matou a charada aí, né? Isso conta esse texto conta aquela história lá dos discípulos que estavam pescando. Eles viravam a noite ali pescando e não conseguiram apanhar absolutamente nada. Pela manhã,
Jesus Cristo chegou para ele ali, perguntou se eles haviam apanhado alguma coisa, e eles disseram que não, né? Tinham passado a noite toda, mas não tinham conseguido pegar absolutamente nada. O que Jesus fez? Lançai a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe. Pedro disse, olha, Senhor, nós passamos a noite inteira, né, pescando. O Senhor sabe, em outras palavras, o Senhor sabe que nós somos profissionais. O Senhor sabe que nós temos habilidade com pesca. Não pegamos nada, mas o Senhor está dizendo que é do lado direito do barco que tem peixe. Então, sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. E quando eles lançaram as redes, a Bíblia diz que eles conseguiram pegar uma grande quantidade de peixes. Até tem a somatória. Foram 151, a Bíblia diz, grandes peixes, né? De forma que, se eles não tivessem pedido ajuda dos vizinhos, eles iriam perder parte dos peixes, porque as redes poderiam se romper. Então, por que eles conseguiram apanhar essa quantidade de peixe? Porque eles obedeceram a palavra de Deus. Eles obedeceram a palavra do Senhor. A Bíblia diz que é mais importante obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós estamos querendo fazer muitos sacrifícios, né? E não estamos querendo fazer o principal de todos os sacrifícios. A obediência à palavra de Deus está acima do louvor, está acima da oração, está acima do jejum, está acima da consagração, está acima de tudo. Obedecer é primordial na vida do servo de Deus, daquela pessoa que quer vencer as adversidades da vida. E terceiro e último tópico dessa parte aqui, pode ser que eu traga uma segunda parte, que tem mais coisa, é esperar. Se você quer vencer, você tem também que esperar a ação de Deus. O grande rei Salomão, em Eclesiastes, ele diz que há debaixo do céu um tempo determinado para tudo, não é? Tempo para levantar, tempo para sentar, deitar, abraçar, deixar de abraçar, sorrir, chorar, né? Então tem um tempo determinado para tudo. Então nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, não é? Isaías, capítulo número 40, versículo 31, está escrito, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, não é? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha só, porque geralmente tem gente que diz, cansei de esperar, não é? Quando você espera coisas naturais, de forma natural, pode ser que você canse, mas essa espera da qual nós estamos nos referindo, não se trata de uma espera física, de uma espera natural, é uma espera espiritual. Então, essa espera aqui, o grande profeta Isaías, ele está dizendo que aqueles que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, não é? E subirão com asas como águia. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, Deus ele está dando o lenitivo aqui, olha, espera que você não vai se cansar. Espera que ainda que você se encontre cansado, eu vou renovar as suas forças. E com as suas forças renovadas, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Salmo de número 27, capítulo 27, versículo 14, está escrito, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você sabe que esse salmista aqui é o rei Davi. Se tem uma coisa que Davi teve experiência foi com relação a esperar por Deus. Porque você sabe que quando Davi ele foi ungido rei na casa dos seus pais, depois de ser ungido rei, ele passou um período de 13 anos para conseguir assumir o reino de Israel. Primeiro foi ungido rei sobre Judá e passou ali uma boa temporada, e depois é que ele passou a ser rei de Israel, de todo o Israel e Judá. Então o tempo de espera desse rei foram de 13 anos.
depois que ele foi ungido. Eu acredito que se fosse hoje, que Deus nos ungisse alguma coisa, amanhã nós já queríamos estar assumindo o posto, não é? Mas ele esperou e passou por muitas dificuldades, muitas perseguições. O rei Saul fez de tudo para matá-lo, em muitas oportunidades, só que Deus, nesse período de espera, deu inúmeros livramentos para o rei Davi. E a mesma coisa que Deus fez para com o rei Davi, ele fará também para comigo e para com você. No período de espera da promessa de Deus, do cumprimento da promessa de Deus, Deus ele vai estar cuidando de mim e também de você. Nenhum mal sucederá a mim e a você, né? Apesar do rei Saul sair com o exército inteiro atrás de Davi, ele apenas com seus 600, não é? Ele, em muitas ocasiões, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Isso aconteceu naquele momento que Deus enviou o grande sono a todo o exército e Davi foi lá com um companheiro, né, pegou a bila de água, pegou a lança também, e depois disse, olha, rei, aqui está a lança e a bila de água, eu não te matei porque não quis. Em outro momento, a Bíblia diz que Saul deu vontade de ir ao banheiro, né, e escolheu uma caverna, e Davi estava com seus homens nesta caverna. Outra oportunidade que Davi teve de matar o rei, ele não quis, não é? E ele apenas cortou ali a ponta da orla, né, das suas vestes ali para provar, olha, Deus entregou você nas minhas mãos e não te matei. Então Deus ele entregou o inimigo na mão de Davi várias vezes durante esse período de perseguição. Ele não fez porque ele temia ao Senhor, porque ele considerava Saul um ungido de Deus, realmente foi. Desobediente, mas foi em um momento ungido por Deus. Então não se preocupe. Primeiro, você tem que ter fé, segundo, obedecer a palavra, e terceiro, esperar para conseguir vencer os obstáculos da vida, as dificuldades que a vida traz, todas as crises. Amém? Quero fazer aqui uma oração. Pai, em nome de Jesus, entro na tua presença, orando, meu Pai, por esta pessoa que está passando por dificuldades, esta pessoa que está enfrentando crises, crise na família, crise no lar, crise, meu Pai, entre os filhos, com o esposo, no trabalho, na vizinhança, meu Pai. Esta pessoa está sendo perseguida e a sua força, meu Deus, está minando, a sua força está acabando e ela não sabe, meu Deus, o que fazer. Através desta palavra, o Senhor tem fortalecido. E agora eu peço, meu Pai, que o Senhor ajude esta pessoa a vencer todas as crises e a glorificar no final o nome do Senhor. Porque este é o objetivo do Senhor, depois que dá a vitória ao teu servo, é que este servo, esta serva, glorifique o teu nome. Meu Rei, em nome de Jesus, o teu único Filho verdadeiro, eu te oro e agradeço. Amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.